Boa noite a todos. Boa noite. Podemos sentar. Nesse momento, então, nós iremos tratar a palavra de Deus. Primeiro, né, falar depois de um grande pregador é complicado, né? Não pode. Mas agradecer pelo convite. Parabéns ao grupo, parabéns à equipe de canto, a todos que louvaram, que estão aí por toda essa animação. E a primeira vez, vergonhosamente digo isso, que entro na capela de Nossa Senhora dos Rosários. Há mais de um ano e meio em Tapetininga, nunca tinha entrado nesta capela, mas é realmente muito bonita. A capela de Nossa Senhora dos Rosários, sempre passava na frente. E eu fui convidado aqui hoje para a gente tratar sobre a palavra de Deus. O que guia a vida da igreja, primeiro, é o Espírito Santo. A igreja vive pelo Espírito que a conduz na história, alimentada pela Eucaristia, que acontece em nosso meio, que se dá por meio do Espírito Santo. A cada missa, quando o padre invoca o Espírito Santo de Deus com as suas mãos ungidas, em comunhão com toda a Assembleia, é pela ação do Espírito que a Eucaristia torna-se, que o pão torna-se corpo, que o vinho torna-se sangue. É pela ação do Espírito que conduz a igreja ao longo da história. Mas também a igreja se alimenta de um outro alimento muito precioso para cada um de nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele alimento que nos nutre para nos dar discernimento entre o bem e o mal. O bem e o mal, cada cristão, cada seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo descobre lendo a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não conheceríamos, não teríamos o discernimento entre o bem e o mal. Por isso a igreja celebra cada ano um mês dedicado à palavra. Um mês dedicado a nos lembrar que a palavra de Deus deve estar em nossa cabeceira, que a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida, antes de qualquer outra leitura. Por isso eu começo também com um testemunho lá de casa, de meu pai. No último segundo domingo de agosto, fui surpreendido por uma postagem no Facebook, né, que todos nós aqui conhecemos, a grande maioria deve conhecer no Facebook. Uma irmã minha, somos em 8 irmãos, uma irmã minha postou no Facebook uma foto que eu não sei onde ela encontrou, eu não me lembrava dela, de meu pai lendo a Bíblia na calçada lá de casa, numa cadeira de balanço, lá em Picos, Piauí, no bairro Pedrinhas. E ela dizia que o amor que ela tem pela leitura hoje, o carinho que ela tem pelos livros, aprendeu com o nosso pai, aprendeu com o meu pai, nosso pai, no caso com minha irmã. E a fotografia mais bonita que nós temos de nosso pai é que toda semana ele trabalhava na indústria à noite, na indústria têxtil, entrava às 9, saía às 5 da madrugada e dormia um dia, avançava o dia e ele continuava dormindo. Todos os dias da semana, salvo o domingo. O domingo era o dia que ele acordava cedinho, acordava praticamente madrugada. E a primeira coisa que ele fazia era ler a palavra de Deus. A primeira coisa que ele fazia era abrir o texto sagrado que ele havia ganho de sua avó, nossa bisavó, que morreu com 106 anos no começo do século passado. Era a primeira coisa que ele fazia, era ler aquela leitura, aquela palavra. E ali nós hoje, meus irmãos, tanto eu, minha vocação com certeza foi alimentada por aquela fotografia de meu pai lendo a palavra de Deus todo santo domingo, lendo a palavra de Deus e discutindo a palavra de Deus com minha mãe, alimentando-nos com a palavra de Deus. Uma família não só alimentada com o pão que passa, mas também alimentada com o pão da palavra que não passa. E hoje, se eu sou padre, se eu estudo, faço mestrado em Bíblia, se meus irmãos gostam de Bíblia, todos participam da comunidade, meu pai é coordenador de comunidade hoje, tudo isso está alimentado pela palavra. Por isso a igreja quer nos lembrar em cada setembro que estes exemplos têm que se multiplicar, que estes exemplos não podem ficar só lá, não é na década de 80, 90, quando ainda era criança, mas tem que se multiplicar nos dias de hoje. Por isso, uma palavra que a igreja quer nos dizer, a palavra de Deus deve ocupar o centro para nós. A palavra de Deus deve nos levar a discernir o bem e o mal. A palavra de Deus deve nos levar a conhecer a interioridade de Deus.
A dificuldade que nós percorremos hoje, quando tantas pessoas perambulam por um lado e pelo outro, em religiões diversas, é porque perderam o contato com o interior de Deus. Perderam o contato com a interioridade de Deus. E aí alguns deturpam a palavra, fazem coisas erradas, falam coisas erradas, absurdas. Mas nós, cristãos católicos, não podemos ser deste modo. Temos que ser diferentes. Era outra curiosidade lá em casa. Lembro que os testemunhos de Jeová passavam também quase todo santo domingo. Mas meu pai abria a palavra e discutia com eles. Chegou um tempo que eles não passavam mais, pulavam a casa. Passavam no vizinho da direita e da esquerda. Lá em casa não passavam mais, né? Pulavam na hora. Porque alguém conhecia a palavra naquela casa. Alguém tinha argumento, conhecia a interioridade de Deus. Alguém tinha conhecimento da palavra e não se deixava enganar, não se deixava iludir por aquela situação. Não afundava no mar da morte e do engano. Por isso eu gostaria de convidar agora, quem tem a palavra, abrir o Evangelho de São Marcos, capítulo 6. A igreja este ano nos convidou a ler e a estudar o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos foi escrito entre o ano 65 e 70 da era cristã. Foi escrito para uma comunidade de missionários. Eram pessoas que perambulavam pela região da Galileia, pela região de Jerusalém, anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, anunciando que Jesus Cristo é o Messias. Aquele povo que conheceu a Jesus teve um contato tão profundo com o Senhor que não podia ficar calado. Então, esta comunidade itinerante, ela passava todo o seu tempo anunciando a Jesus, anunciando ao Cristo, mas também esta comunidade enfrentou dificuldades. Não conseguia alguns na comunidade ainda confiar de verdade, de fato, na palavra de Jesus. Existiam alguns na comunidade com essa dificuldade. Também em nossas comunidades existem pessoas assim, que acreditam mais ou menos, né? Que acreditam, mas tira isso aqui, porque isso não me serve, isso aqui não me serve. Vai selecionando o que serve, né? Então, olha, contra aborto não, isso não me serve, eu vou ficar com aborto. Contra isso não, isso não me serve, eu vou ficar com isso. Tem gente assim também em nossas comunidades. Na comunidade de Marcos também tem gente desta natureza. Por isso, qual é o perigo de nossa seleção na palavra? O perigo é afundarmos. O perigo é não suportarmos, porque não conseguimos confiar suficientemente. Vamos abrir então aí capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 45. Logo em seguida, após a multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, quando ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário nas últimas horas da noite, foi até eles andando sobre as águas e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntou-se a eles e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, meus caros irmãos, aqui nós temos um retrato da comunidade de Marcos. E talvez um retrato meu ou seu aqui também, nesta leitura que acabamos de ler. Primeira coisa, Jesus se retirava para rezar sozinho. Cristão que não se retira para rezar sozinho é um cristão de uma perna só. É um cristão saci. Ele tem que ter as duas pernas. Uma perna na comunidade, como estamos aqui reunidos, e outra perna na oração pessoal. Naquele momento, só você e Deus, em que Deus sonda o seu coração, em que você sonda o coração de Deus.
Jesus sabia guardar estes momentos, o momento com a comunidade e o momento com Deus, sozinho, pessoalmente. Ele como filho, dialogando com o seu pai. Nós como filhos adotivos, dialogando também com o nosso pai, com o nosso grande irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a comunidade de Marcos tivesse dificuldade, porque era uma comunidade itinerante, uma comunidade missionária que andava muito. Talvez ela tivesse dificuldade para parar. Por isso, ela registrou que Jesus, depois de estar com a multidão, multiplicar os pães, se retirou para rezar, sozinho na montanha. A montanha, na Bíblia, é o lugar do encontro com Deus. A montanha é o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei. A montanha é o lugar das bem-aventuranças. A montanha é o lugar onde a cruz foi fincada, o Monte Calvário. A montanha é o lugar onde Jesus se encontra com o Pai. É onde Jesus, no Getsemane, no alto do jardim, reza, chorando para que o Pai lhe afaste o cálice, mas aceita a sorte que o Pai lhe dá. Retirar-se em um momento a sós também é necessário. Esta é a lição para a comunidade de Marcos. Essa é a lição para nós também hoje. Precisamos andar com os dois pés. Andar com os pés na comunidade e andar com os pés na nossa intimidade pessoal com Deus. Eu e Deus, você e Deus. Deus falando ao nosso coração e nós falando ao coração de Deus. Uma primeira lição neste texto do Evangelho de Marcos hoje. Depois de Jesus, já diz a palavra, já era noite, o barco estava no mar. No mar. O que é o mar? Uma das imagens da igreja na antiguidade é a barca. A barca é aquela que é conduzida por Jesus. A barca é esta nave em que Jesus quer colocar todos os seus filhos, todos os seus amados, aqueles pelos quais ele deu a vida, e o mar. Antigamente os filisteus, quando ocuparam a terra de Jerusalém, quando ocuparam Israel, eles vieram pelo mar. Os filisteus eram grandes navegadores, e o mar, na tradição de Israel, se tornou um lugar de medo, o lugar da derrota, o lugar da morte. O mar também era símbolo do mundo perverso. O mar também era símbolo do mundo mau, porque também os romanos às vezes vinham pelo mar com as suas caravanas para ocupar os territórios, exterminaram muitas pessoas, e ali o mar queria dizer também o mal. A igreja tem que enfrentar o mal. A igreja está em constante contato com o mal, não porque ela seja má, mas porque ela está no mundo, e no mundo há a maldade, no mundo existe o mal. Então Jesus verifica que a sua igreja tem que enfrentar o mal. O barco está no meio do mal. E na noite, a noite é a hora das trevas. Quando Judas trai a Jesus no Evangelho de João, João diz, era noite. Simplesmente isso. E Jesus é a luz. Quem o segue não andará nas trevas. Quem anda nas trevas serve o mal. É isto que o Evangelho nos revela. Na noite, a igreja está sobre o mar. Na noite, a igreja está em meio ao mal. Mas ela não é o mal, ela sofre com o mal. E nós sabemos que nós, como membros da igreja, como temos que rezar pela igreja, como hoje em nossos dias, quanto ela sofre, quanto é atacada. Vocês terem noção, desculpem o termo que eu vou utilizar, mas que eu não vi na TV, na internet. O ano passado tivemos um filme, Abemos Papa, um filme cômico sobre a eleição de um Papa. E Cannes, um grande festival de cinema, não elegeu este filme como um dos melhores filmes, porque disse que aquele filme não fazia crítica à igreja. Então o filme não merecia o prêmio de Cannes, porque não era crítico à igreja. No entanto, este ano, um filme de um austríaco que mostra, desculpe-me o termo, mostra uma mulher se masturbando com um crucifixo. Este filme foi o mais elogiado e o vitorioso.